Vem comigo! Oferecimento Humana Saúde. Proteção completa para quem mais importa. Você, sua família e seu negócio. Seja muito bem-vindo ao Vem Comigo. Hoje nós vamos trazer conteúdos relevantes, informações práticas e dicas que fazem a diferença no seu dia a dia. Então já sabe, né? Fica com a gente porque o Vem Comigo tá só começando e com muita coisa boa vindo por aí. E a gente aproveita para te convidar a seguir as nossas redes sociais, @tvcidade.ma no Instagram e TV Cidade MA tudo junto no YouTube. Olha só. Você já parou para pensar sobre o uso constante do celular e como ele pode estar prejudicando a sua postura, causando dores no pescoço, nos ombros e até na coluna? O hábito de olhar para baixo ali repetidamente sobrecarrega a região cervical e pode até afetar a respiração e o humor. Para explicar melhor sobre esses efeitos e mostrar como evitar esses problemas, nós recebemos hoje o fisioterapeuta Romário Costa, que vai falar sobre os sinais de alerta do corpo e dicas práticas para corrigir a postura durante o uso do celular. Romário, seja muito bem-vindo. Você que já é de casa, obrigado, né, Romário? Romário, a gente tem o uso constante do telefone no nosso dia a dia, o celular faz parte da nossa rotina, né? Eu digo que pode faltar tudo, mas se o celular faltar, parece assim que a gente fica perdido, né, gente? Então, fala pra gente sobre como esse uso contínuo, repetido e às vezes associado a uma má postura pode influenciar diretamente no nosso dia a dia. Certo. Olá, boa tarde, Mariana, né? Muito bom estar aqui novamente. Falar sobre esse tema é muito importante, né? Principalmente hoje, onde o hábito de estar com a postura errada, na verdade, está se normalizando. Eu fiz já um estudo lá no período da graduação, inclusive falando sobre isso, sobre posturas que desde lá da infância, lá do começo da nossa adolescência, já adotamos como postura errada, né? E postura errada é uma coisa que nós precisamos estar corrigindo, tanto que é um protocolo, inclusive até da fisioterapia, que é o RPG, a Reeducação Postural Global, onde a gente precisa estar vendo sobre como estamos nos portando, utilizando o celular, trabalhando em qualquer momento, que na verdade da vida, desde a infância até mesmo a velhice, como estamos cuidando da nossa coluna cervical, dorsal e lombar, que na verdade não é só uma, né? Na verdade são vários ossos ali que vão estar desenhando de acordo com como estamos posicionados, e é preciso ter todo esse cuidado, usando o celular, trabalhando, fazendo qualquer coisa na verdade da vida. A gente às vezes ignora, né, alguns sinais durante o dia a dia, justamente por ser comum. A gente está aqui usando o telefone e é uma prática rotineira nossa, né, já faz parte do nosso dia a dia. E aí, de repente, a gente começa a sentir uma dor na coluna, a gente sente um peso aqui nos ombros e tudo isso já são sinais de alerta de que a nossa má postura está influenciando, né? Já está sobrecarregando. Quando se fala de coluna, a gente tem que pensar nas estruturas que estão ali. Que estruturas são essas? Músculo, tendão, cartilagem, osso, e na verdade são várias dessas, né? Lá do crânio até o nosso quadril, está sendo construído ali construído por diversas estruturas, e que cada uma dessas a gente tem que ter cuidado, de tanto que quando não cuidamos da coluna, no mais grave, aparecem as hérnias de disco, né? Que mesmo com procedimento cirúrgico, vai ter que fazer ali o reparo, cuidado, a correção postural, que é uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos e pacientes. O músculo que precisa ser alongado, não vai ser alongado com remédio nem nada. Vai ter que alongar, vai ter que ajeitar, vai ter que fortalecer. E se falando sobre capacidades, bora falar só sobre músculo, na verdade que temos vários sistemas do nosso corpo. Mas falando sobre o sistema muscular, nosso músculo ele precisa ter força, resistência, elasticidade, contratilidade, potência muscular, e tudo isso daí precisa ser reparado funcionalmente, para que com o decorrer da vida a gente acabe não adotando problemas, né? E esses problemas podem ser só a hérnia de disco? Não, a hérnia de disco ela é o mais grave. Mas quantas vezes a gente vai dormir já com aquele incômodo no pescoço, né? E aquele incômodo às vezes é só um pontinho de tantos músculos que a gente tem só aqui no pescoço. E aí isso dali vai agravando, e aí a gente tem até aquilo que a gente chama de torcicolo, que é na verdade o agravamento de várias estruturas do nosso corpo, quer seja pontos de gatilho, que são pontos de tensões nessas fibras, como rigidez muscular, tensão muscular, encurtamento muscular, e isso daí vai adotando aí diversos erros posturais, que não é a gente que controla, mas na verdade o corpo vai adotando. E ele não avisa até ter uma hérnia, então é bom a gente cuidar.
Eu mesma já precisei usar o colar cervical, né? Em uma crise que eu tive, eu dormi e quando acordei, estava ali com uma dor insuportável, precisei ir até o hospital, comprei o colar cervical para ficar usando. E eu tô aqui conversando contigo, por exemplo, mas eu tô aqui me controlando em relação à postura, Sim. sabe? Porque se deixar, o normal é a gente fazer o quê? Eu tô aqui assim agora, mas senão eu faço assim, ó. Ele vai querer cair. E aí eu vou querer cair. Tem alguma dica do que a gente pode fazer para manter sempre a postura? Ou mesmo só aquele lembrete de, não, peraí, deixa eu me reorganizar aqui. A gente fala do RPG, né, o método RPG, a reeducação postural global, é um protocolo, na verdade, bastante estudado na fisioterapia, principalmente para quem quer cuidar de coluna. Por quê? Não é só a educação, na verdade. A reeducação postural, ela vai envolver trabalhar o músculo, trabalhar a coluna, alongar ela, porque por muitas das vezes a postura que a gente está vai encurtando músculos da lombar, músculos da cervical, a dorsal vai só sofrendo. E no final tá tudo rígido, tudo duro, a coluna fica daquele jeito. Então o que a gente precisa fazer? Dar uma mobilidade, alongar. Então uma dica que eu já dou é, tá muito tempo parado, tá muito tempo na mesma posição, tá em pé, tá sentado, tá no computador, e ainda mais hoje em dia, né, que esse trabalho na frente do computador é um trabalho muito comum, né? Então essa postura, o pescoço é uma coisa de eu reeducar-me, mas também alongar, buscar funcionalidade para o meu corpo. Né? Então, isso daí tá a ver muito mais não só com a educação de eu estar ajeitando, mas eu estar também alongando, porque o músculo ele tá tenso. Você tá falando, eu tô aqui, ó. Se ele tá tenso, a gente vai ter que esticar, né? Então, duas palavras que é muito importante é o autocuidado, que é a responsabilidade que a gente tem que estar aprendendo, mas também um cuidado, que é eu procurar o profissional que sabe disso, né? Os fisioterapeutas estão para isso, mas não só o fisioterapeuta, na verdade, todo mundo que trabalha com o corpo humano, ele pode estar cuidando nessa parte, massoterapeuta, fisioterapeuta, enfim, tem uma galera muito boa. Como você falou, hoje em dia a gente trabalha muito sentado e utilizando muito celular, computador, que levam a gente, às vezes, até essa má postura, Sim, né? sim. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que a nossa geração vai ser a mais afetada por esse tipo de problema, né? Sim, sim, na verdade tem vários estudos já aí, né, que o pessoal pode acessar de forma fácil sobre isso. Tem estudos falando como vai ser a geração dos humanos daqui a um tempo se continuar adotando essas posturas, não está alterando esses erros, né, que na verdade a gente vê como hábito de vida, mas na verdade com o tempo isso dali é a consequência postural, porque eu uso o celular, porque eu estou trabalhando, e aí com o tempo minha coluna está daquele jeito. É como esses estudos hoje eles apresentam como vamos estar. Então é um cuidado hoje preventivo e esses artigos eles servem até mesmo para alertar. Se essa galera hoje que trabalha muito com home office, trabalha muito com celular, o celular não é que a gente tenha que não usar, né? Hoje é indispensável, como você mesmo comentou, mas é utilizar a postura certa, né? O celular não é para eu ficar aqui, é para eu pegar e botar aqui, ó. Meu pescoço ele tem que estar certinho. Então eu começar a me policiar sobre isso, né? Independente do que eu precisar utilizar, serviço ou equipamento. Entendi. A gente usa a referência do telefone, mas na verdade é um problema muito maior, né? A referência do telefone é justamente pelo uso diário, como a gente tem comentado, né? Isso. Mas olha só, eu vou dar um recadinho agora, Romário, que é muito importante, por isso eu vou interromper aqui, porque olha só, no mês das crianças, a Humana Saúde está com uma promoção imperdível para você e sua família. Planos com 20% de descontos nas 6 primeiras mensalidades para planos individuais com coparticipação completa, além, é claro, da redução de carência. Planos pessoa física a partir de R$ 226,47 e ótimas condições para planos empresariais. E mais, temos uma rede própria com qualidade do Hospital Maranhense e também atendimento no São Domingos, Natus Lumen e Ibirapuera. Não perca essa oportunidade, ligue agora 4004-7901 e faça sua cotação. Humana Saúde, cuidar é humana. Voltando a falar sobre cuidados, né, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, agora a gente vai contar com a colaboração da Fabiana, que é uma colaboradora aqui da casa, porque a gente vai fazer uma demonstração para você que está em casa de como a gente pode estar mais tensa do que imagina, não é mesmo, sim, Romário? Sim. E a Fabiana vai estar aqui para fazer essa demonstração. Fabiana, seja bem-vinda. Olá, Fabiana, boa tarde.
Eu vou estar fazendo uma demonstração da técnica que é chamada terapia manual. Não é massagem, então eu não busco o relaxamento do corpo. Na verdade, eu busco lidar ali com os problemas, ou seja, identificar se tem pontos de gatilho, né, que são pequenas, explicando rapidinho, as fibras do nosso corpo, tendão, músculo, fazem esses movimentos, certo? E com o tempo, ele tensiona, né? Porque a gente alonga, a gente tem o hábito de alongar, e aí pega lá da infância, lá da adolescência, já é complicado. Então, esses gatilhos, eles vão se formando, às vezes, lá da infância, da adolescência. Aí chega na vida adulta, tem família, tem trabalho, e aí vai depender muito da postura, tudo que a gente vai fazer. Então, eu vou fazer um pouco aqui de tentar identificar se a Fabiana, né? Fabiana, ela tem uns pontos aqui. Tem alguns aqui. Essa técnica, ela é o quê? Eu pegar esse ponto e pressionar, tentando aliviar ela manualmente. Só que ela não é confortável. Ela dói um pouquinho. Dói. 3. Eu digo, Respira, gente, porque eu já fiz com o Romário essa manobra e ela é incômoda. Incomoda um pouco, né? Incomoda um pouco. Só que é necessário, porque a gente precisa entender que a tensão que está nesse pescoço, ele não vai sair do nada, né? Então eu preciso mexer ali, eu preciso liberar, e isso não tem a ver com dar relaxamento, mas sim tirar aquele problema que está aqui, né? E esses pontos de gatilho, eles vão aparecer em qualquer parte do nosso corpo, essa é a verdade, né? Onde que a gente tem músculo? No corpo todo. Então, onde que esses gatilhos vão aparecer? No corpo todo, né? Eu trouxe aqui até um instrumento. Pode fazer a demonstração. Que é o guachá, né? É um instrumento para liberar parte dessas tensões musculares. Ele serve para fazer a liberação miofascial, mas que também vai dar quase o mesmo recurso. Só que em vez de eu utilizar minha mão, eu vou utilizar um instrumento. Pode fazer do outro lado, para a gente poder pegar com mais detalhe? Faz um alongamento do pescoço. E eu faço leve deslizamento, né? Como eu falei, o objetivo é aliviar a tensão, mas não causar um relaxamento. Sim. Mas sim fazer um efeito aqui terapêutico, né? Até pra gente diferenciar, porque a fisioterapeuta não é massagista, não é mesmo, Romário? Isso mesmo, totalmente. Eu tô fazendo massagem? Não. Então mexer, liberar essas tensões. E essas tensões, elas vêm, na verdade, em toda essa região. De tanto que se eu tô com gatilho aqui, gatilho aqui, gatilho aqui, gatilho aqui, e eu adoto posturas erradas, como é que eu vou estar depois? Até a torcicolo eu já tive, torcicolo desse lado, né? Sim. Relacionado a essas tensões. E a torcicolo, ela já é um aviso do agravamento do pescoço. Ela não está dizendo da hérnia de disco, né? Que a hérnia de disco, ela já é um problema aí bem sério. Mas falar do torcicolo é falar que todos esses músculos estão tensos. Tensão é dizer, literalmente, que está duro. E se está duro, essas fibras aqui, elas precisam ser alongadas. E esse alongamento, ele vai precisar aí do movimento, né? Outra coisa que a gente precisa fazer, a puxada, né? Que é o alongamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só mais uma do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aí. Pronto? É isso aí. Fabiana, muito obrigada Muito pela participação. obrigada. Já vai trabalhar mais relaxada, né? Pelo menos dá uma mexidinha aí, leve. Bom, agora já deu até um benefício aí, a produção vai acontecer de forma até mais tranquila na nossa redação, porque a Fabiana não vai mais poder reclamar de tensão, não por hoje, tá, Dá uma aliviada. Pois é, Omar, então são essas práticas, esses exercícios que fazem diferença. Olha só, desde que você sentou aqui, eu já estou sempre cuidando aqui da minha postura. Sempre olhando. E agora eu vou ficar ainda mais atenta, porque de fato, vem uma torcicolo, nos pega de surpresa, né? De surpresa? De surpresa, entre aspas, porque é o corpo dá sinais. Isso. O corpo, a pessoa ela já sentiu ali o pescoço duro, já incomodou, já está dormindo na posição errada, já está incomodando. O torcicolo, na verdade, é só uma condição que aparece com acúmulo disso. E isso daí pode sobrecarregar.
E a gente está falando de cervical, mas na verdade isso daí ela pode ser atribuída para qualquer parte da coluna, né? Fala pra gente um pouquinho, então, sobre a importância desse acompanhamento fisioterapêutico, né? E também envolvendo aí a parte holística, que eu sei que você Sim. trabalha, para que quem esteja em casa possa entender a necessidade desse cuidado. Certo. A fisioterapia, ela, na verdade, está diretamente cuidando disso. O fisioterapeuta ele é responsável pela funcionalidade do corpo, pelo efeito fisiológico ali, para a gente tentar fazer com que aquele corpo funcione de uma forma ali sem limitação, sem queixa. E analisar o corpo, a gente precisa analisar 2 pontos, né? Tem queixa, tem problema, tem inflamação, tem alguma coisa ali que precisa ser cuidada, tratada terapeuticamente. E o fisioterapeuta ele tem diversos recursos, sabe de diversas técnicas e tem diversas habilidades para cuidar quando se fala de dor no corpo, né? Não é remédio. É movimento, é terapia, é massagem elétrica, é recursos manuais, é agulha. E sem contar que isso daí é só uma parte, é a parte da queixa, da dor. A outra parte que é a mais importante, tirou a queixa, como é que está o movimento, como é que está a postura. Então vai ter que ter esses 2 cuidados. O fisioterapeuta ele cuida muito disso. Na minha prática integrativa, eu busco tentar ver o paciente lá do princípio, onde que está todos esses marcadores de problema, não só a dor, não só a queixa. Então, ver como é que esse paciente está, quais as queixas, como é que está a função, a postura dele, mas também como é que está o emocional, como é que está a rotina, com o que ele trabalha, né? Será que ele está conseguindo reparar algumas coisas? Então, a terapia integrativa, ela tenta ver isso mais abrangente, tentando lógico, restabelecer e tirar tanto as queixas e restabelecer a função do paciente. Então, para a gente encerrar, Romário, aquele recadinho para quem está em casa, viu? Você que está nos assistindo hoje não vai poder chegar ali nos 30 a mais, reclamando de dor na coluna, com uma hérnia de disco causada por má postura, porque a gente já está dando aqui todas as dicas e os sinais que o corpo dá quando já está sobrecarregado, não é isso, Romário? Muito. O corpo, ele sempre avisa, né? A gente só precisa ouvi-lo. Essa é a verdade. Ouvi-lo e senti-lo. E previamente, né? Não somente quando ele reclama. E olha só, muito obrigada, Romário, pela sua participação. Chegamos ao final de mais uma edição do Vem Comigo, nesta sexta-feira. E olha só, a gente te convida para continuar acompanhando as nossas redes sociais, @tvcidade.ma, TV Cidade MA, tudo junto no YouTube. E próxima semana tem muito mais conteúdo no Vem Comigo, mais participações. E se você quiser interagir com a gente, mandando sugestão de entrevista, fique à vontade através dos nossos canais oficiais. Agora eu deixo você com o Ailton Nunes e com muito mais Balanço Geral.